E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, o Ministério da Aula adverte. Isso aqui não é uma aula para dar detalhes dos conteúdos, tá? Eu vou passar aqui uma revisão de coisas básicas que você tem que saber deste assunto que é este vídeo, tá? Um direcionamento para quem não é meu aluno, tá? E está assistindo esse vídeo de algum lugar. O que eu faço aqui é pegar as habilidades específicas que você tem que saber sobre aquele assunto e eu vou dando direcionamentos, né, para você lembrar se você sabe ou não sabe. Então, assim, é muito mais uma aula de direcionamento de habilidades sobre o assunto do que, de fato, uma aula falando do conteúdo. Então, claro, vou falar do conteúdo, mas é muito mais sobre as habilidades que você tem que ter com relação a este conteúdo. Beleza? Outra coisa também, eu dou aula para alunos de ensino Fundamental 2, né? Na verdade, Fundamental Anos Finais, que mudou o nome agora, né? Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Então não é, tá, um nível acadêmico de discussão que eu estou querendo trazer aqui, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Até já! Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para o módulo 3. Eu falo módulo porque esse vídeo é feito de forma voluntária por mim, professor, para ajudar no estudo dos meus alunos de uma escola de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Colégio Braga Mello. Sou professor de História e eu estou fazendo um vídeos curtos, né, dos módulos para ajudar no estudo. A gente está falando sobre a crise da República Brasileira. A República Brasileira oligárquica, primeira fase. Vamos lá. Na verdade, segunda fase, se for analisar assim, a primeira fase da espada, a segunda fase chamada de República Oligárquica. Primeira habilidade, entender como esse projeto político foi marcado pela exclusão da maioria da população. É só lembrar das análises da Constituição com relação ao voto feminino, a exclusão que acontecia, com relação aos analfabetos que também não votavam, a exclusão indígena que tão pouco era considerado ser humano, então imagina ser considerado um cidadão. As exclusões com relação ao povo negro que foi liberto, mas foi deixado ao Deus dará. Deixa eu ver o que mais. Os militares de baixa patente, enfim, a República Brasileira ela é pautada em exclusões. Então, como diria, né, o Silvio de Almeida, quanto mais você, na época, hoje também acontece muito isso em alguns aspectos, mas na época, quanto mais você se encaixasse no perfil masculino, branco, alfabetizado, você sofria menos exclusões. Então, essa primeira coisa que a primeira habilidade que é que você faça. Você entenda. A segunda coisa, analisar os principais fatores que contribuíram para o esgotamento desse modelo político. O que contribuiu para o esgotamento do modelo político republicano da oligarquia? Eu coloquei aqui alguns impasses. Você tem dentro da elite, você não tem um alinhamento de pensamento muitas vezes entre a elite urbana e a elite agrária. O movimento militar também é uma questão a se resolver. Lembra-se lá, desde a Guerra de Canudos, a desmoralização dos militares durante todo o processo até 1930. Desmoralização que eu falo, o sentimento de desmoralização por ter tido lá 4 investidas na Guerra de Canudos e teve problemas em vencer a guerra e tudo mais. Você tinha 2 primeiros presidentes militares, depois você entra um civil e só lá depois com o seu Hermes da Fonseca que volta um militar. Então, assim, os militares sendo colocados de lado do campo político, isso deixando-os, não todos, né, mas a gente está falando do movimento, então a sua maioria ali, deixando-os muito insatisfeitos com o projeto republicano que estava, do jeito que estava acontecendo, porque eles se sentiam excluídos, no sentido que o poder político ficava na mão da oligarquia, né, o poder político ficava na mão da oligarquia, e os militares deixados de lado nesse sentido aí, ok? Também a gente tem que falar sobre a classe pobre. A gente vai falar da classe pobre branca, em sua grande maioria imigrantes italianos. Não vou falar sua grande maioria não, mas a gente tem que manter o pensamento nos imigrantes italianos que vêm para cá, que não são negros escravizados, mas são mão de obra livre, mais operária. Inicia ali, né, no colonato, no campo, depois do crescimento da indústria, a gente está falando aqui de uma classe operária, que é muito adepta de um ideal europeu. Então você tem aí o crescimento em 17 do movimento anarquista aqui no Brasil,
com relação à mão de obra das indústrias. Em 22 a gente tem o exemplo da formação do socialismo brasileiro, né, com o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Você tem também, dentro dessa linha de crítica social da República e tudo mais, em 22, a Semana de Arte Moderna. Então, o que você consegue perceber? Identificar, aí já parte desse ponto 2 para o ponto 3, né? E aí nós temos analisar os principais fatores que contribuíram para o esgotamento desse modelo político. O desacordo entre os grupos sociais, as classes, e depois você tem lá em cima, identificar os principais atores políticos e seus projetos contrários na República. Atores políticos, por exemplo, a gente está falando mais especificamente de pessoas. Vamos falar em nomes, por exemplo, como a gente vai ter o Luiz Carlos Prestes, com a coluna Prestes, entendeu? E aí você vai ter a figura, no finalzinho ali, a figura do Getúlio Vargas, do Washington Luiz, né, do Júlio Prestes. Então, assim, a gente tem que entender também a dinâmica dos objetivos de cada um nesse processo histórico, tá? Relacionar a crise de 29 com o fim da política do café com leite. Crise de 29, crise econômica, a política brasileira é baseada numa oligarquia agrária cafeicultora, passa por dificuldades, então isso acaba agravando o processo histórico, porque aquele acordo entre São Paulo e Minas Gerais, vamos falar do Partido de São Paulo e Partido de Minas Gerais, na sequência do seu Washington Luiz, tinha que, teoricamente, né, nessa junção, tinha que vir alguém de Minas Gerais, e aí houve o apoio do paulista, né, de dentro no Partido Paulista, do Júlio Prestes. Isso acaba acontecendo ali mais uma vez, porque em 1910 já tinha tido esse desalinhamento entre a oligarquia mineira e paulista, mais uma vez, mas dessa vez parece que é irreversível. Então você tem a próxima habilidade que fala assim, ó, compreender em cima. Reconhecer os grupos que apoiaram a Aliança Liberal e suas motivações. Lembra-se que a gente está falando da oligarquia mineira, e aí você vai ter a Paraíba, o Rio Grande do Sul se juntando ali para basicamente falar assim: pô, São Paulo, é a nossa vez agora. E não está, né, seguindo do jeito que a gente queria. Então a gente está aqui mostrando que a gente está contrário e a gente vai lançar a candidatura de alguém tão forte quanto seu candidato para vencer, que é esse candidato, o Getúlio Vargas. Okay? E aí você consegue, caminhando para essa parte final, quando você tem compreender os fatores que contribuíram para a Revolução de 1930. Esse descontentamento da aliança, né, da aliança liberal, feita ali por Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que lança o Getúlio Vargas. O descontentamento dos tenentes, o movimento tenentista tem muito desdobramento que a gente vai analisar depois, eu não posso ficar determinando muito tempo aqui desse vídeo para falar, mas você vai ter tudo isso acontecendo. Isso falando de classes assim, falando de grupos que estão diretamente ali lutando pelo poder, que no caso seria Minas Gerais, São Paulo e o movimento tenentista tentando morder esse bolo aí. E em cima de tudo isso você tem os movimentos sociais, que a gente já comentou antes, e a semana de 22, que vai aí dando abertura depois, você tem uma sequência, né? Aí você tem semana de 22, você tem a coluna Prestes, e por aí vai até que em 1930 acontece a Revolução de 1930, que alguns textos aparecem como o golpe de 1930. Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional. Como eu falei, eu dou aula no Colégio Braga Mello, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Quando a gente fala sobre particularidades local e regional, eu costumo trabalhar aqui falando sobre a formação da nossa cidade, que emancipadamente vira uma cidade em 1917. Você tem todo o crescimento da Vila Marcondes, da vila, né, aqui de Presidente Prudente, que é a mais antiga, toda a sua estrutura europeia, né, a construção do Matarazzo, o IBC, né, o Instituto Brasileiro do Café. Então eu tento associar muito nesse aspecto para entender a questão do federalismo, das oligarquias aqui da nossa região, como por exemplo o Coronel Marcondes, o Coronel Goulart. A gente tenta associar tudo isso neste processo histórico. Esse foi o 3. Vamos para o 4 agora. Bom, no módulo 4 a gente sai de História do Brasil, vai para a História Geral nesse mesmo contexto, que é o seguinte, é o mesmo contexto sim,
mas é um pouquinho para trás, basicamente as primeiras décadas ali, do que a gente estava vendo no Brasil. Lembra-se que no 8º ano, eu estou falando, quem está assistindo esse vídeo é direcionado para os meus alunos, mas quem estiver assistindo aí com alguma outra finalidade, no 8º ano se estuda, na escola que eu trabalho é no final do 8º, tem escolas que é no começo do 9º, mas se estuda a Primeira Guerra Mundial, a gente então tem que entender a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, aqui, como eu falei, na questão da história regional local, Presidente Prudente, 1917, nesse contexto, né, da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente viu lá, quando estudou a Primeira Guerra Mundial, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí o módulo 4 é falar sobre a Revolução Russa e os seus desdobramentos. Primeira habilidade, entender o regime autocrata realizado pelo czar, né, que lembrava lá César, o nome César, compondo o contexto político europeu no início do século XX. Aí eu costumo fazer de forma bem simples assim. Pleno século XX, czarismo, absolutismo no século XX, tá? Aí, como eu falei em sala, cuidado, falar absolutismo, esse termo lá, né, trazer esse termo lá da história moderna e colocá-lo aqui na história contemporânea, cuidado a fazer os usos desses termos, mas é só para fazer de forma ilustrada para entender que não encaixava muito com o contexto já republicano, dentro do processo histórico, né, já republicano, industrializado, e você tem uma Rússia monarquista, aos moldes absolutista, muito ainda enraizada no agrário. O Brasil também era enraizado no agrário, mas se desfez da monarquia do Dom Pedro, né, Dom Pedro II. Enfim, e é esse o contexto, né? Tá tudo mudando e a Rússia também está nesse processo de mudança. Essa primeira habilidade fala para você entender isso, que a Rússia era monarquista aos moldes absolutistas no século XX, em pleno século XX. 2. Identificar as condições de vida dos camponeses e operários e refletir sobre elas. Tinham uma indústria incipiente, iniciante, assim como o Brasil, mas tinham a massa operária. Então, identificar lá nas leituras dos textos, pensando, né, pela lógica de análise que os textos da apostila traz, pela lógica marxista, a exploração de trabalho dentro das indústrias, a exploração com relação à produção da matéria-prima no campo e assim por diante. Relacionando o nível de industrialização russa do século XX dos demais países. O que é relacionar esse nível? É lembrar que o nível russo não era como os demais. Quais demais que eu estou falando? Saiu da Primeira Guerra para resolver a Revolução Russa, lembra-se? Os demais que eu falo, os envolvidos na guerra. Então você tem, a industrialização russa não era perto do que era a industrialização inglesa, né? Do que era a industrialização francesa, norte-americana. Então a industrialização lentos passos ainda iniciante. Guarda essa informação que é importante, que eu já vou levar lá para o outro lado, que a gente já vai voltar com outra tecla, tá? Outra tela. Vamos para essa outra tela. Nessa tela aqui eu já quero começar pelo ponto 3, que se relaciona com o que eu falei antes. Relacionar a Revolução Russa à Primeira Guerra Mundial. Não fazia muito sentido, a gente até analisou um texto, né, sobre esse ponto. Lembrando que eu estou fazendo de forma bem resumida, não tenho a intenção de fazer um esgotamento de tema aqui de uma forma acadêmica, não. Mas é só contextualizar para os estudantes que não fazia muito sentido a participação da Rússia nessa disputa imperialista da Primeira Guerra com aquelas características que eu falei agora há pouco. Uma indústria pouco alavancada, você tem moldes políticos ainda absolutistas. Ih, travou? Volta, hein, filho, que eu não pretendo editar, não. Tá, vou apertar pause e voltar para ver se melhora. Então vamos lá. Então não fazia muito sentido não fazia muito sentido a participação da Rússia nessa corrida imperialista com essas características pouco condizentes com os outros impérios industriais. Então é isso que o terceiro ponto fala. Mas vamos voltar lá para cima nessa tela. Analisar a importância do Domingo Sangrento. Domingo Sangrento é o acontecimento, certo, que a gente analisou, que é chamado de um momento do ensaio geral. Esqueci de falar, né? Eu estou julgando aqui como se todo mundo que estivesse assistindo já tivesse visto a Revolução Russa, já tivesse estudado, mas como eu falei, esses vídeos são para os meus estudantes, então eles já sabem do porquê que eu estou falando desse jeito. A Revolução Russa é responsável por fazer um movimento chamativo mundialmente alinhado com as teorias marxistas socialistas.
Então, o que é esse Domingo Sangrento? É o que ficou conhecido como ensaio geral, a primeira tentativa de derrubada do rei, do czar, e colocar essas medidas, né, e pôr essas mudanças para a Rússia. Nesse Domingo Sangrento, aqui houve um massacre, né, a resposta do Estado czarista com relação a esse movimento foi um massacre, por isso que é chamado de Domingo Sangrento. Mas aí a gente tem que analisar o ponto de baixo, algumas coisas, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas eu não quero editar. A gente vai analisar aqui, por exemplo, identificar as relações do regime czarista e refletir sobre o significado sobre o processo revolucionário. Ou seja, quais foram as reações czaristas? Primeira reação que a gente tem que analisar, o massacre que aconteceu. O Domingo Sangrento foi um massacre, essa é a primeira reação. Mas a gente tem que analisar algumas outras reações, porque não foi de tudo em vão. Porque o czar então resolve fazer o quê? A abertura, né, ali de uma forma parlamentar, a Duma, lembra? Ou a Duma, né, o parlamento, enfim, Duma. Ok? Então você tem ali essa segunda reação de uma abertura um pouco mais, vamos dizer, amigável com relação às mudanças, né? A abertura desse parlamento e tudo mais. Mas também a gente tem que analisar que logo depois que as coisas deram uma acalmada, houve a revogação das coisas que foram decididas, né, nesse processo com o parlamento, com o Duma. E aí o que a gente tem que analisar? O que foi feito em ensaio geral, né, o Domingo Sangrento, teve essas medidas, mas logo foi voltado atrás, deu abertura para eclodir de fato a revolução, tá? E aqui não tem na habilidade, porque como eu falei, eu estou direcionando para você ter ideia do que você precisa saber. Eu não estou trabalhando muito o conteúdo, mas sim o que você precisa saber, como organizar a sua mentalidade sobre a Revolução Russa. Aqui não vai falar do passo a passo nessas habilidades da Revolução, mas tem que pensar. Teve um ensaio geral, não vamos falar de início de Revolução Russa ainda, né, teoricamente. Aí vamos falar de Revolução Russa. Você tem a Revolução de Fevereiro, certo? Depois da Revolução de Fevereiro você tem as teses de Abril do seu Lenin, que não concordava com essa primeira revolução, né? A Revolução Menchevique. Lembra-se que você tem ali a liderança de Kerensky, lembra-se? Aí você tem essa Revolução de Fevereiro, você tem um Lenin escrevendo as teses de Abril com pão, terra e paz, né? Pão, paz e terra, alguma coisa assim, que a ordem aqui fugiu. Aí você tem isso, beleza? Depois disso aí você tem de fato em outubro a revolução tida como Revolução Bolchevique. Também não estou me atendo aqui a explicar as diferenciações entre menchevique e bolchevique nesse processo, mas é de extrema importância você saber também, tá? É um vídeo mais de organização do seu estudo. E aí você tem, como eu falei, fevereiro, tese de abril, outubro. Outubro faz a revolução bolchevique, instala-se o socialismo de certa forma. E aí você tem a guerra interna, uma guerra civil entre o lado que apoia o socialismo e o lado que apoia o comunismo, formando os dois exércitos, o exército vermelho, né, o socialista, e o exército branco, tido como a direita atrelada ao capitalismo. O lado vermelho, teoricamente, tem só ali o financiamento estatal, o lado branco, o lado capitalista, acaba recebendo financiamento exterior, porque naquele momento o socialismo é algo ruim, né? Naquele momento, até hoje muitas pessoas enxergam como algo ruim. Não estou aqui para falar de bandeira de pensamento, se é ruim, se é positivo, se é negativo, a gente está analisando o fato histórico. Então, para muitas pessoas naquele momento, para o mundo, eu falo, para o mundo imperialista da Primeira Guerra, aquela revolução socialista ali é chamativa, então o exército branco capitalista começa a receber financiamento externo. Estou fazendo de forma bem resumida, tá? E aí o lado vermelho, que é o lado socialista de dentro da Rússia, monta ali então, né, liderado pelo Lenin, lembra-se, o comunismo de guerra, direcionar, canalizar impostos para a guerra. Isso leva a uma crise de produção da Rússia, que então Lenin faz ali aquela mudança que a gente chama que é a nova política econômica, o NEP, a nova, enfim, em russo lá é a sigla da NEP, a nova política econômica, em que você tem a inserção ali de uma atividade capitalista privada para pequena propriedade e o Estado tomando conta da produção maior, vamos dizer assim. De forma bem resumida para você entender o passo a passo que não está na habilidade. O que é interessante a gente entender? Depois de todo esse processo que eu falei, revolução,
de outubro que instalou o socialismo, a guerra civil, a nova política econômica, aí você tem a instalação da República Socialista Soviética em 22. Em 24, Lenin morre. E aí você vai ter a disputa que vai para a habilidade aqui, que é discutir o contexto marcado pela disputa política entre Stalin e Trotsky, sucessores de Lenin. São rivais nesse processo de disputa pela sucessão? Sim, mas a gente não pode deixar de falar que eles estão dentro do mesmo pensamento no processo histórico aqui, que é o pensamento associado ao socialismo. Então eles vão ter divergências nesse processo de sucessão, ideias diferenciadas, onde o Trotsky queria manter um pouquinho mais as independências das repúblicas soviéticas, o Lenin queria formar aquela grande nação socialista, mas o foco aqui é entender que discutir o contexto marcado por essas disputas fez com que nós tivéssemos um processo conturbado entre as duas personagens históricas aqui, o Trotsky e o Stalin, subindo ao poder o Stalin. Então aqui a gente tem que fazer uma diferenciação da Rússia socialista leninista, com Lenin, da Rússia socialista stalinista, com o Stalin. Beleza? E aí com o Stalin a gente tem a colocação colocou ali, tá? A gente tem a implantação, lembrei, uma boa palavra. Viu só? Professor que não faz vídeo editado é assim, tá? Enfim, vamos lá. Então você tem a implantação de um regime socialista com Stalin totalitário. Totalitário, de forma resumida, para você entender, nós temos um governo ditatorial. Lembrando que a gente sempre testa essa discussão em sala de aula. Governo totalitário não é exclusividade de um governo socialista, como muitas pessoas falam no processo histórico, né? A Rússia socialista e tudo mais, vamos pensar, Brasil vai ser ditadura socialista. A gente não pode esquecer que o regime ditatorial brasileiro ele estava associado ao capitalismo, certo? Os regimes ditatoriais da América Latina estavam associados ao capitalismo com financiamento norte-americano. Então a gente tem que entender, como eu sempre falo em sala de aula aqui, uma postura totalitária, uma postura ditatorial, ela basicamente independe se é socialista, se é comunista, se é capitalista, é o perfil do governo, certo? As características governamentais de centralização na pessoa, de unitarismo, que só existe aquela pessoa ou aquele partido, que não existe oposição, tudo isso compõe ali uma postura totalitarista. E então pode ser totalitarismo de direita ou totalitarismo de esquerda. Não se esqueçam isso, tá? A última coisa, identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa. Essa última aqui, eu não falei do coração, né? Não identifiquei aqui um coração para vocês. Para quem está acompanhando e está meio perdido, o coração, eu falo, é a habilidade mais importante daquele assunto. Mas eu posso considerar essa aqui uma das mais importantes também. Por quê? Identificar as especificidades e os desdobramentos mundiais da Revolução Russa meu querido e minha querida, é que a primeira nação, né, vamos falar assim, no processo histórico, a instalar o socialismo como modelo político e econômico. Então, isso é muito chamativo para o resto do mundo. E agora a gente está caminhando aqui, ali, no finalzinho da Primeira Guerra, né? A gente está caminhando aqui para o período entre guerras, em que você tem a ascensão do totalitarismo nas demais nações, não só lá o totalitarismo na Rússia, você vai ter o totalitarismo à moda brasileira com Vargas, você vai ter o totalitarismo à moda hitleriana na Alemanha, você vai ter o totalitarismo à moda italiana do Mussolini. Então, o entre guerras é o crescimento do totalitarismo, você vem Segunda Guerra. Por que eu estou comentando aqui nessa última habilidade? Porque depois da Segunda Guerra você tem a Guerra Fria, que é o confronto entre o capitalismo e o socialismo. Então, a Revolução Russa, com a formação da República Socialista Soviética em 1922, que vai ficar até o final da Guerra Fria, é de extrema importância para você entender, porque todos os outros desdobramentos de eventos históricos de confronto entre capitalismo e socialismo, você vai ter ali o envolvimento da Revolução Russa. Você vai ter ali o movimento causado pela Revolução Russa. Como, por exemplo, a Revolução Cubana, para quem chama de revolução, né?
enfim, a questão em Cuba, o processo brasileiro da década de 60. Então, para você encaixar tudo isso, você tem que entender que a primeira nação, né, falando dentro do processo histórico, a primeira nação para colocar o socialismo como oficial foi a Rússia. Gente, eu terminei, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Novamente, para quem está assistindo, que é fora do contexto, que é a finalidade. O contexto aqui são os meus alunos na escola, de uma forma bem resumida. Você não vai conseguir esgotar todo o assunto assim, porque eu falei de 4 assuntos diferentes: República Brasileira, crise da República Brasileira, falei do que mais? Enfim, e Revolução Russa. Falei de 4 assuntos diferentes em um vídeo de menos de 20 minutos. Eu acho que vai dar menos de 20 minutos. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tchau.